Fala aí, galera. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez com Bora Falar. E hoje... E aí, Isis? Hoje tá aqui, ó. Estamos os três aqui. Eu, Luciano Catibe. Ops! Catibe! Filho Catibe! E Heraldo Parman. Tem que botar um... Cadê a produção? Cadê o... Claquete. A claque? Tem o botãozinho do clap. É isso aí, moçada. Bom, mais uma vez esse bate-papo experimental. E hoje estamos de novo com o Catibe. Esteve aqui há 15 dias atrás. Era para a gente fazer toda semana, mas Heraldo Parman estava muito ocupado semana passada. Sim. E não dá para substituir Heraldo Parman, não tem outra pessoa para colocar no lugar. Muito obrigado. Era o aniversário do Patrick na quarta-feira passada. Aniversário do filhão, né? Então tá desculpado. 20 anos, 2.0. 20 anos. Que essas coisas é melhor de não tocar no assunto. Rock in Rio. Entrega, né? Não, 20 anos foi exatamente quando você entrou por trás, diz aí, tinha 21. Ou não foi? Então, a idade dele foi quando eu tinha 21. E ele estava lá no Rock in Rio, estava grávido. Pode crer. Então faz 20 anos. Faz tudo 20 anos. 2001, janeiro. Foda. Eu fiz uma live, né, falando do Rock in Rio. Você viu, Luciano? Não. Eu fiz uma live contando história, botando vídeo, foto, tem um monte de coisa lá. Mas no teu canal? No meu canal. É youtube.com/Heraldo Parman. Aí é o primeiro que aparece lá. Foi no dia 14 de janeiro desse ano que estava batendo 20 anos. Aí eu fiz meio às pressas para não perder a data. Eu estava falando pro Flávio até mais cedo, que eu tô evitando mídias sociais. Eu fiquei meio de bode, assim. Chega uma hora que você fica, sabe, você fica Instagram. velho, é uma merda. Fica de saco cheio. Não, você tem outras coisas para cuidar. Esse tipo de velho... Como diria o Plínio, essa porra, essa merda, rede social. Aliás, deixa eu falar aqui uma coisa. Eu fiquei meio de bode. Assim, nossa, tá rolando um... Tá um zoom aqui. Um atraso de áudio aqui, mas beleza. O Quecas não tá aqui dessa vez. O Quecas está lá com trabalho, tá ocupadaço, mas o Quecas é um cara que vai fazer parte desse bate-papo experimental sempre. Então, o Marcos Gurgel, na próxima, quem sabe, vai estar aí, tá? Aí já tem uma galera ali mandando boa noite. Felipe Martinho, salve Sensei. Márcio Mendes, boa noite, galera. Fala aí. Heraldo Parman. Escreveu ali. Eu também. Também entrando no chat. O cara votando em si mesmo, né? O Heraldo bate escanteio, corre na área, cabeceia. Isso aí, mas tá certo. Pô, isso aí chama-se vida de músico. Então, mídia social. Eu que eu tava falando, eu cansei, cara. Instagram, ficar alimentando, curso. Olha, curso do não sei o quê, do Carrom, vamos fazer. Chega uma hora que você fala, quer saber? Dane-se, sabe? Difícil, você vê os caras tocando Carrom, que nem com os bracinhos do Horácio, sabe? Assim, duro. E eu falo, não, chega, eu não quero ver mais nada. Mas aí a gente volta às boas depois, né? Aí você fala, bom, tem que fazer, porque tem que fazer, não adianta. Hoje em dia é isso, né? Você quer divulgar seu trabalho, você quer aparecer, é por aí que a gente consegue mostrar as coisas hoje em dia, né? É complicado. O negócio que você falou de ficar velho, eu acho que tem uma palavra aí que eu diagnostiquei, muita gente já diagnosticou, óbvio, que tem a tecnofobia. Eu conheço muita gente tecnofóbica, muita gente, de várias idades. E aí sobra. Porque é outra realidade, se você não se conecta com isso, você está fora. Não, eu vou fazer uma pergunta. Vocês conhecem alguém... Eu estava agora ministrando... Fala. O quê? Fala. Eu cortei você. Eu não entendi o que você falou. Hein? É que você perguntou... Não, você conhece o quê? Eu ia fazer uma pergunta, eu te cortei. Eu ia falar, termina o que você estava falando. Não, se vocês conhecem alguém que não tenha mídia social nenhuma, que não tenha celular. Hoje em dia, se não tem, você não conhece, né? Porque a pessoa não tá em lugar nenhum.
Boa. Você conhece, Geraldo? Mas eu conheço um monte de gente, por exemplo, que não. Ó, não falando de mídia social, só de mídia social, vamos falar Não, de eu tecnologia. tenho um amigo que não tem Um monte de celular. gente descobriu gravar o ano passado. Tem gente que fica assim, o celular é uma bosta, odeio Eu essa tenho um amigo merda. assim. Eu não entendo isso, cara. Eu juro para você, eu não entendo, porque eu não tenho esse problema, eu não odeio essas coisas. Não, mas tem gente que não é Entendeu? nem Eu não sei odiar. se eu não tenho. Esse amigo meu é um cara que é assim. Primeiro, ele pode se dar o luxo de não ter um celular. Por quê? Porque ele tem grana. Ele não precisa estar conectado, ele não precisa. Então, ele tem uma secretária eletrônica na casa dele que funciona quando ele quer. E ele fala assim: olha, se você quiser me ligar, eu tô em casa, como era há 30 anos atrás, saca? Secretária eletrônica é foda, hein, velho? Mano, eu tô falando pra você. De É fita surreal. cassete. De fitinha. Roots, De fitinha, exatamente. telefone fixo, E aí ele me discado liga com no fio. celular e às vezes Legal. eu tenho que ligar e para falar com ele depois. Meu, ó, te liguei, às vezes passo 2 semanas tentando falar com o cara e não consigo. Mas ele não tem mídia social. Mas ao mesmo tempo ele me liga e fala assim: Luciano, você pode ver um não sei o que para mim na internet? Falo, posso. Né? Aí vejo para ele e falo, ó, assim, assim, assim. A internet do cara deve ser de escada, né, bicho? O cara tem de secretária eletrônica, deve ter manda um fax pra ele, né? Não, e o cara mora numa puta casa, assim, meu, sabe? É surreal. Uma pessoa que. Eu acho, mas é normal. Tem gente que não consegue se adaptar a tecnologias novas. Isso é normal. Meu pai era assim, demorou. Porra, quando ele pegou o T3, que era um primeiro workstation, né? Vamos dizer assim, funcional, eram 8 ou 16 canais, não lembro. Ele penou para poder aprender, para poder gravar, mas ele aprendeu a gravar. E todas as Não, eu outras lembro disso. funções, ele não conseguia. Quer dizer, a tecnologia é um negócio complicado mesmo, principalmente para. Eu acho que tem muito músico que pena. É isso que eu ia falar. Hoje em dia, pô, né? Essa é a mesma história aí. Da gente poder gravar em casa, né, bicho? De você. Você faz tudo sozinho hoje em dia, né? Sim. Mas tem muita gente que não tem essa visão, porque o cara olha para a tela do computador e fala: eu não sei onde que eu clico, eu não sei o que, que eu faço, eu não sei onde eu plugo. Eu posso falar, eu me incluo um pouco nisso também, porque, bicho, no começo da pandemia, na pandemia eu aprendi a gravar de verdade, usando o Reaper, usando as coisas, a gravar mesmo. Uhum. Eu fazia uma coisinha ou outra, né? Tô vendo o chat aqui, já tá o nosso querido amigo Maurício Caelê, que só pode ser Maurício. ele, né? E ele acabou de escrever. Celular porque então. O Catib só tem celular porque eu dei um pager para ele. Não. O primeiro celular que eu tive, eu vou contar a história, o Maurício mandou aqui, ó. Eu tinha acabado de me separar do meu primeiro casamento, e aí ele falava, eu encontrava com ele e tal, ele falava, eu ligo na tua casa, você não tá, ou você saiu, e não sei o quê. Chegou um dia, ele encontrou comigo e falou, tá aqui, ó. Pegou o celular e fez assim, tá aqui. Me deu um celular. Eu falei, como assim? Ele falou, não, aquele plano da BCP. BCP. O cara pegou, tinha ponto. Ele já pegou o celular, deu pra mãe dele, ele falou, tá sobrando o celular. Os caras davam o celular, aquele tijolão, um Nokia. Me deu o primeiro celular, porque eu não tinha celular. Eu não usava e-mail. Até 2003, eu não usava e-mail. Eu passei a usar e-mail porque eu perdi um trampo. Por isso. E você só usou e-mail para aquele trampo, né? Porque hoje ninguém usa não, então, você vê como é que são as coisas? Eu tava adiantado no tempo. Fiz e-mail para fazer um trampo, aí depois pintou Facebook, Instagram, aí fudeu tudo. Eu tava adiantado no tempo, eu já vi que aquilo não ia funcionar. Entendeu? Pois é, foda, é foda. E aí o Maurício me deu o celular, que é um número que eu tenho até hoje. Isso foi em 2002, 2003, sei lá, 2001. A tecnologia desenvolveu numa velocidade absurda. Uma galera mais nova entender quando a gente... quando eu peguei um computador a primeira vez, foi em 1986, sei lá, que eu vi um computador a primeira vez.
Não tinha sistema operacional, não existia sistema operacional. Você tinha um compilador. É sério, velho. Não, mas olha, se você for pensar, a partir do começo da década de 90 para cá, cara, é um salto gigantesco, é Sim. muita coisa, velho. Isso que nós estamos fazendo nesse exato momento, há 20 anos atrás, era impensável. Totalmente impensável. Impensável. Com essa qualidade de som, de imagem, etc, né? Agora, você tem que acompanhar, não tem jeito. Acho que qualquer área de trabalho, né? Hoje em dia, ainda mais agora com a pandemia, quem não conseguiu acompanhar a tecnologia até aqui, porra, se ferrou bonito, né? No meio da pandemia, perdeu emprego, É. caramba. Não, eu não sabia. Eu gravava mal. Hoje eu Sim. aprendi a gravar, me gravar, a editar vídeo, né? Me virei, bicho, me virei. Porque, Ó, né? duas Ó, pessoas deixa eu pegar escreveram, esse só, gancho. só rapidinho aqui, aproveitar que a galera tá interagindo, a gente põe eles aqui. O Márcio Marcial, que é um amigo meu, carioca, que ele falou que hoje em dia não tem desculpa, né? O que não falta é tutorial Sim, ensinando. Isso é uma verdade, né? E o Felipe Martins falando que o primeiro passo a aprender é aceitar que você quer aprender e condicionar sua mente para aprender com vontade. E tem exatamente. totalmente razão, Então, É isso agora eu aí. vou pegar esse negócio que você acabou de falar aí, eu me virei. A minha dissertação de mestrado, né, que eu defendi em 2016, fala do autoaprendizado, não é autodidata, tá? Sou contra esse termo. Sim. Porque eu acho que, assim, pessoas assim que nem eu, Flávio, Mário e outros tantos, a gente sempre teve uma proatividade, autonomia, né? De não sei, então vou dar um jeito de saber. E nós somos da geração de transição, aí você tem os nativos de tecnologia. Para quem Exatamente. não tem referência, é fácil aprender. Agora, quem acompanhou a transição também é fácil aprender, porque sabe como é que era, sabe como é que é e consegue imaginar o que virá. Né? A gente tem essa. E aí não tem jeito, velho. Por exemplo, quando eu montei o meu estúdio aqui, que eu deixei ele pronto em 99, eu considerei que esse estúdio era um estúdio de médio porte, porque era a única maneira que eu podia ter um estúdio era com tecnologia. Então, eu já tinha a placa, 16 canais, eu podia editar e dentro eu atendia um público que era meio abandonado, era uma demanda abandonada. E eu queria ser produtor, eu sempre quis. Uhum. Quando eu entrei para o traje, eu tive a ideia idiota e ingênua, achando, bom, agora eu estou aqui, eu vou aprender, até eu descobrir que quem está dentro não sai, quem está fora não entra. Entendi. Aí, o que eu fiz para mim? Eu vou montar o meu estúdio e vou aprender. Eu inventei a oportunidade para mim. E as tecnologias estavam me dando esse suporte. Então, eu vou poder fazer. Né? E a mesma coisa que aconteceu no próprio mestrado, que minha pesquisa inteira foi à distância. Eu fiz entrevistas com um monte de gente fora do estado, entendeu? Que era um estudo de caso de aprendizagem de guitarra, porque o meu foco era que o autoaprendizado tem limite. Chega num determinado momento que você não aguenta, você vai buscar orientação. Essa era a minha problemática. E aí eu tive que falar com um monte de gente. Mas como eu ia ficar ligando? Não, eu fiz tudo em videoconferência, gravei tudo. Uhum. Então, toda a metodologia que eu fiz foi totalmente digital. E o mais engraçado foi assim, nossa, o seu capítulo de metodologia é tudo via internet? Eu falei, ué, mas qual que é o problema? A vida é na internet, Que filhão. ano E isso? aí, para vocês 2016. verem, que eu comecei em 2014, né? Então, quer dizer, eu usei 100% tudo que estava disponível naquele momento lá. E as pessoas, quando liam, falavam, nossa, mas bom, como é que você fez? Eu falei, ué, por exemplo, como usar as técnicas de ABNT, né, as regras da ABNT para você fazer uma formatação. YouTube. Tem gente explicando isso aí. Sim, tudo tem no Entendeu? YouTube. Aí eu fui lá, procurei, como é que faz, como é que é, o que é, o que precisa. Cara, fazer pesquisa
Coisa mais legal do mundo, bicho. Você se cadastra lá na Unicamp, entra lá nos periódicos e baixa a Sim. tese de todo mundo. Saca? Como é que isso não é legal? Pra você ter uma ideia, depois eu descobri que um cara fez uma dissertação de mestrado, acho que é eu não lembro, mas foi numa federal aí, que ele citou o Chroma, o quarteto Chroma. Eu estava pesquisando, apareceu lá pelo Google, identificou no texto do cara, no PDF. Aí eu baixei e falei assim, a gente foi citado numa dissertação de mestrado e doutorado, olha como é que eu ia saber? Né? Então, a tecnologia, assim, ou você se presta, né, que nem o Felipe disse, a entender que a sua necessidade vai gerar o interesse que gera a motivação para você poder ir atrás. Agora, existe ir atrás, porque o atrás tem a coisa. Você entra no YouTube, você entra no Google, você começa a virar rato de pesquisa, não tem o que você não vai saber. Não existe. Mas eu acredito numa coisa muito séria. Depende do nível de autonomia de cada pessoa. E depende da vontade também. Autonomia, Sim. Vontade. Eu acho que a vontade mas a autonomia tá no mesmo lugar. Mas é que também tem pessoas que têm dificuldades com tecnologia, aquilo que a gente estava falando antes. Então, porque tem o problema autônomo, baixa autonomia. O cara não sabe. Como é que foi para a gente? Você contou outro dia, falando do Carrom. Você encontrou uma motivação baseada no quê? Numa necessidade. Eu falo que a criatividade é a irmã gêmea da necessidade. Se você não tem necessidade, você não procura meios criativos para resolver. Vou dar um exemplo besta que aconteceu recentemente, no ano passado, no meio da pandemia. Nicolas, meu filho mais novo, quebrou a cadeira a segunda vez, o pezinho. Aí eu cheguei e falei para ele assim, tinha uma grana que ele tinha acabado de quebrar, eu falei, o que você prefere? A gente ir até o Carrefour e comprar uma cadeira de R$140 ou a gente tentar arrumar? Ele, vamos lá comprar. Eu falei, e aí, você vai contar o quê depois disso? Você vai contar alguma história? Você aprendeu alguma coisa? E vai sair mais barato se a gente comprar as coisinhas para arrumar. Vamos tentar? Vamos. Aí ficamos 2 dias arrumando. Quando terminou, um amigo dele veio aqui, ele ficou meia hora contando tudo que a gente fez sobre a cadeira. Então, a história, né? O aprendizado, ele mesmo foi vendo, pai, mas se a gente pegasse esse parafuso, colocasse aqui, porque vai dar mais sustentação. Eu inventei uma necessidade, mas eu dei uma escolha para ele. Falei, R$140, compra, está resolvido, joga isso aqui fora, e a gente tenta resolver o problema. Vamos tentar? A gente vai passar tempo junto, vai conversar, vai rir, vai falar um monte de coisa. Então, eu acho que essa visão que a gente tem hoje da tecnologia, ela tem 2 caminhos. A facilidade absoluta, né? Você resolve tudo com um clique. Você vai lá, baixa um aplicativo, compra pela internet, sei lá. E tem o outro que você pode falar assim, mas peraí, eu posso fazer um outro caminho que o meu conhecimento e a minha sabedoria vão subir. Ou você pode usar para putaria também, porque também serve. Serve para qualquer coisa. Pois é, é isso que eu estou falando. O problema é essa maturidade de aprendizado, necessidade, criatividade, avanço, evolução, precisa ter isso mais ou menos organizado, né? É aquele papo de velho, né? Hoje em dia nós somos os velhos que falam aquelas coisas que antigamente falava, esse papo de velho, a gente tinha um papo moderno e o papo moderno é diferente hoje. O nosso papo de velho é que na nossa época, quando você queria aprender a fazer alguma coisa, o que você tinha que fazer? Pegar busão, vai até o centro cultural, vai até não sei aonde, vai na biblioteca, procurar. Era um puta trampo, certo? E hoje em dia, que eu acho que é um dos maiores problemas que tem da galera nova, não é nem da galera da nossa geração que acompanhou a tecnologia, a gente aprende a fazer. Da galera nova é isso. Os caras também não sabem fazer muita coisa, eles sabem só o básico, porque tá tão fácil que não se dá o valor né, dessa informação que eles têm com facilidade, que a gente, pra gente é sensacional. Caralho, tá tudo na ponta do meu dedo. E os caras falam, tá aí, depois, quando der, eu vejo. Porque pra gente era muito difícil na época, certo?
Mas aí eu acho que tem uma coisa interessante que você falou, né? Que a nossa geração, como jovens, nós tínhamos pais, né? Uma comunidade paterna que tinha pouca consciência das coisas. Não estou falando de responsabilidade, maturidade e o papel que eles tiveram. Mas eles não conseguiam dialogar sobre a atualidade e a vida contemporânea. Né? Eles não sabiam. A nossa geração está mais imbuída sobre a realidade e consciência. Isso eu já não me considero velho. Você ter uma consciência do que as coisas acontecem e você ter a capacidade de dialogar com a juventude já é um diferencial imenso da nossa paternidade, dos nossos pais. Sim. Até porque na época deles, um cara de 50 anos, que é a nossa idade, era um vovô. Era um vovô. Olha pra gente. Né? Então, quando o Nicolas, por exemplo, que é mais novo aqui, tem 14 anos, ele pega e me mostra as músicas da geração dele, que eu descubro que tem, sei lá, milhões de pessoas escutando e tudo mais, eu consigo escutar aquilo sem preconceito. Entendeu? O problema é de sair com juízo de valor, né? Eu vi aqui, ó, o Felipe Martinho mandou aqui, ó, a molecada de 15 a 20 anos, tirando os filhos do Heraldo, tem dificuldade de se concentrar mais de 30 minutos em algo. Total. Você viu o que o Liminha falou numa entrevista, acho que foi no canal do Aquiles? Ele falou que ele fez uma pesquisa de que as músicas que têm mais de 6 segundos de introdução passam reto. Pois é. 6 segundos. Ah, não entendi. Não quero escutar. 6 segundos de espera entediante. Eu vou falar, ela vai ficar brava, mas a Gabriela, minha filha, não escuta uma música inteira. É um negócio impressionante. E o planeta inteiro. Eu tenho... Né, Gabi? A Isadora é o contrário. A Isadora para... tudo bem, ela trabalha com isso também, né? Ela é bailarina, foi criada num outro, né? Então, outro dia ela fez um vídeo com uma música do Miles, que eu nunca falei nada para ela que existia, um disco que chama Sketches of Spain, e ela descobriu sozinha, né, por causa do flamenco, ela é bailarina de flamenco, e aí eu falei, mandei uma mensagem para ela, falei, opa, descobriu o Miles? Sketches of Spain? Você sabe de quando é esse disco? Sei, é 62, 63. Eu falei, é isso aí, então, né? Tem as exceções também, mas tem muito do que como é criado, que nem os do Heraldo, né? Foi criado com a guitarra na mão, com a bateria na mão, com o instrumento, com, né? O André é a mesma coisa, né? Tá ali tudo. O André, eu lembro do Flávio contar um dia chegar, a gente saindo para viajar, o Flávio chegou com um desenho, com um negocinho impresso assim, ó, no ônibus. Ele falou, tá vendo isso aqui, ó? O André que imprimiu. Falei, como assim? Ele tinha, eu lembro até hoje, o André tinha 4 anos, 4 ou 5 anos. Ele falou, mas como é que ele fez isso? Ele viu eu imprimir. Ele viu onde eu pus o mouse ali na tela do computador, que botão que apertava na tela para imprimir, e ele imprimiu. Ninguém ouviu aí, mas o André tá aqui, o André tá dirigindo o nosso live. Tá fazendo a direção. E ele falou que ele não lembra disso, não. Também tinha 4 anos, vai lembrar do quê, 4 anos, né, bicho? Você não lembra nem que você almoçou ontem. Você vai lembrar que você tinha 4 anos. Ele não lembra nem hoje. Eu só sei que, assim, depois que eu entrei nesse universo de pesquisa da educação, da aprendizagem, e você acaba tendo que investigar aspectos da sociologia, da história. Cara, é muito louco você ver como os processos... Porque eu me interesso muito mais pelo processo de aprendizagem do que o óbvio educacional, né, do didato. Acho que ele já tem pesquisa para caramba sobre isso. Sim. Tem muita, até em excesso, mas pouca discussão de como que as pessoas aprendem. Esse é o cerne do problema. Até uma aluna minha da pós-graduação em rock, né, que teve a disciplina agora, de prática de grupo, ela falou uma coisa que eu achei, eu rachei o bico. Ela falou, sabe o que significa EAD?
Porque eu aprendo depois. Faz sentido. Entendeu? É muito louco você ver que você tem uma oferta e por consequência da pandemia, só que ninguém se preocupou na cultura do automonitoramento de aprendizagem. Porque virou uma institucionalização da cola. Sim. Ó, e puxando esse gancho aí, vamos começar do começo. Como que você aprendeu a tocar guitarra? Pois é. Vivendo. Sozinho? Com Vivendo. alguém? Com alguém. De Não tem orelhada? como você aprender Não, sozinho. o primeiro contato que você teve, você sentou, o primeiro violão que caiu na sua mão, a primeira guitarra elétrica? Foi com um amigo. Foi com um amigo. Vivendo, né? Eu falo assim que esse negócio de falar Quando eu aprendi sozinho. Quantos anos? Conta tudo, desde o começo. 40 anos atrás, exatamente. Não, desde o começo não. O cara tem 60 anos, velho. Vai demorar pra caralho. Dá uma resumida na porra aí, vai. 60 anos, o cara tá dando idade aqui. Você tem 60 também, porra. Olha, ó, isso aqui é bem coisa de velho. Olha aqui pra lente da verdade. Conta aqui. 40 anos atrás, foi em 81. Mas eu não tinha o instrumento, porque eu tocava bateria. Eu já tinha tocado em fanfarra e tal. E tocar bateria foi um negócio de ficar observando. Então, quer dizer, hoje, como um pesquisador, eu não aprendi sozinho. Tinha alguém. Eles não estavam me ensinando, mas eu estava tendo referência humana. Sim. Então, não é sozinho. Né? Agora, a maneira que eu absorvi isso, aí sim, autônomo. Eu não sei as técnicas, a metodologia que eu usei para conseguir fazer. Eu simplesmente consegui fazer. Não, beleza. A pergunta do Lu eu entendi. Ele quer saber o seguinte: conta a sua história. Agora, eu ia a gente chegar, começou, nós já estamos com quase quase meia hora. Estamos quase meia hora, não, em vez de falar de carreira, produção. Sem academicismo. Então, eu estou falando Não, mas não tem jeito, não tem como escapar, né? Porque tem uma explicação. E aí, quer dizer, eu comecei a tocar porque eu quis ter uma banda de punk. Então, é essa história que escutei, mas é aí que tá, porque meu pai me incentivava a tocar tamborzinho, panela, foi, né, aquela coisa percussiva, até pintar a ideia de que eu queria ter uma banda. Mas eu queria ter uma banda tocando batera. Sim. Era isso que eu negócio. Mais fácil. Eu escutei o Olho Seco. Exatamente. Eu acho muito mais fácil o pensamento de batera do que... É mais fácil o caralho. Eu falei que você tinha que falar, não, porra, é difícil pra caralho. Porra, mas continua. Pô, mas você não mandou mensagem no WhatsApp. E aí eu escutei no programa do Kid Vinil, o programa na Excelsior, na FM. Excelsior FM. Rock Sanduíche. Eu ficava escutando, né, para escutar as bandas de punk, que em 81 bateu, né, o lance de punk, o pessoal da rua aqui, todo mundo era punk, e aí eu curti o punk. Aí escutava aquilo direto. Até o dia que ele falou, meio ingênuo, né, pra caramba, mas na época bateu. Assim, ele falou, eu vou mostrar uma banda que tem uma demo. Eu falei, oi? Demo? Aí na hora que eu fiz essa questão, na hora ele... Não é demoníaca. É de demonstração. Aí eu fiquei escutando ele... porque eles fizeram o seguinte, eles pegaram um gravadorzinho, que pode ser esse que você está me ouvindo agora. Eu falei, eu tenho um gravador. Mono, né? E eles colocaram na sala e gravaram isso daqui e mandaram para mim para eu tocar. Eu falei, o gravador e a bateria eu já tenho. Né? Agora precisa montar a banda. Sim. E aí eu escutei a música do Olho Seco, né? Que é uma banda, né? De punk da época, sim. E aquele negócio tipo, vamos fazer, né? Eu senti isso bater na minha cabeça, assim. E eu lembro que do outro lado da rua, eu conversando com um amigo meu, eu falei, cara, vamos montar uma banda? Ele... Pô, mas como é que a gente vai fazer? Eu falei, sei lá, tem o fulano aqui, ele tem uma guitarra, vamos pedir emprestado para ele. Ele, mas e aí? Eu falei, sei lá, bicho, vamos começar a tocar. Né? Eu acho que dá para tocar o misão. E ele virou um misista, ele só tocava o misão. E a gente era um tipo de White Stripes, né, nós dois. E a gente bateria e guitarra.
Bateria e guitarra. Eu era o batera, ele era a guitarra. Entendeu? E aí eu comecei a ver que ele meio que acochambrava, assim, né? E eu comecei a pegar a guitarra de vez em quando, meio que achando que dava para fazer. Peguei as coisas que ele fazia. Aí tinha um outro vizinho, amigo de infância, que tocava violão MPB pra caramba. Eu ficava olhando aqueles acorde doido. E aí que tem o grande lance da resposta, a resposta que eu vou te dar. Meu pai chegou e falou assim: Renato, você gosta de tocar muita batera, né? Eu falei, gosto. Mas E o no dia que instrumento, você você não tiver quer uma tocar? banda. Mas Você não ó, quer ser olha, músico? ele não falou desse jeito, ele foi mais poético Uhum. e mais filosófico. Mas deu Ele falou, a entender, né? não, mas ele levantou uma questão que foi sensacional isso daí. Ele falou assim: se você entrar para uma banda tocando batera, aí a banda acaba, o que você vai fazer? Aí eu, vou procurar Tocar em outra outra, banda, porra. né? Eu vou arrumar outra banda. Aí ele veio com uma foice no meu argumento e falou assim: como é que você vai compor? Como é que você vai compor na batera? Aí eu, Seu pai não, foi um mas pouco preconceituoso, tudo bem, mas Não, não ele fica pegou o doadão pra ele, argumento, vai. ele falou: pega os Beatles. Ele falou: a carreira do John Lennon, a carreira do Paul McCartney, a carreira do George Harrison, o Ringo fez o quê? Foi Compôs preenchendo. como? Não, isso daí é percussionista, essa resposta. Batera, você fala, me Olha, acompanhe. cuidado aí. Foi A piada, preenchendo, bicho, né? você O está cara falou, falando da é piada. samba. É a piada, né, bicho? O maestro, É. E o aí, bicho, guitarrista, pô, meu pai falou chega no assim: percurso, acabou, né, bicho? Ó, vai falou, não era preenchendo aí. legal. Depois tem que contar a piada para o pessoal entender a piada. Eu não vou contar nada, você que se vira. Não, eu não. Não, Não. quem levantou Procura a na conversa aí internet foi aí o esse Edu. Procura na negócio aí. internet aí, piada do maestro, baterista, baixista, guitarrista, Guitarra, percussionista. pianista. Começa com piano, né? Tem a do Rode também, né? Puta A do Gold é case. legal. Um dia a Mas, gente faz uma enfim. live só de piada, então, tá? De música, vai. Bom, enfim. Aí ele falou: acho que era legal você tocar um pouco de violão. Aí ele me deu um violão Giannini. E aí, no dia que eu ganhei o violão, meu pai falou: eu sei afinar. Aí ele pegou o violão, pá! Estourou a corda. Aí eu descobri que meu pai não sabia. Não sabia. Nenhuma. Atravessei a rua. Calito! Meu pai quebrou a corda do meu violão que eu acabei de ganhar. Tem uma corda aí? Aí ele foi, trocou, e a primeira música que eu aprendi foi Para Não Dizer Que Não Falei das Flores. Caralho. Ô, louco, mano. A primeira música que eu aprendi foi a Terceira Sinfonia Não, no pô, piano. Vai tomar no meu, cu, mano. Que... olha aqui, ó, Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, é isso aqui, ó. 2 acordes eternamente. Né? Mas como Não eu é, tinha mentira. já... Não é mentira, pode Como crer. assim? É louco? É que então eu pensei em outra música, desculpa Você aí. pensou em outra música. É. Pensou o quê? Não, eu tava pensando no Titãs. As flores. Flogues. Plástico. Essa música nem existia, Eu né? sei, caralho. Tô brincando, não. Tá louco? Né, O mano? cara ficou maluco, né? Não, esquece. É a cerveja. E vai. aí, bicho, começou. Foi indo, né? Eu fui me interessando. O cara que tocava, o misista, não saía do misão, né? Eu já conseguia tocar todas as cordas. E aí chegou um cara, que era o Miguel, que já tinha um puta repertório, cantava também, e falou assim, né? Pô, como é que é? Vocês têm a banda? Aí, beleza. Começamos a tentar tocar naquele formato que estava, mas o misista não conversava direito Não ali. tava rolando. O misista virou baixista depois, eu tenho certeza. Então, não, o Não? misista virou batera. Ele foi meu primeiro aluno. Ou batera, é verdade. O baixista, o batera. Porque e ainda ele me jogou um desafio ainda, né? Meio deu uma peitada, assim. Porque como eu era o mais novo, eles tinham já 18, 19, eu tinha 12. O Fafá tá falando que a gente é tudo louco. Novidade, né, Fafá? Fá, tá bom. E aí, bicho, o cara... Eu comecei a mostrar que eu sabia tocar alguma coisa, aí o Miguel falou, pô, você já está tocando algumas coisas. Eu falei assim para o Sidney, né? Eu falei, por que você não vai para a batera? Mas como é que eu vou fazer? Eu falei, eu te ensino. Ele foi meu primeiro aluno de batera,
aluno, né? De verdade. E ele falou, mas você não vai conseguir. Eu falei, como é que é? Por quê? Não, da noite para o vinho, da água para o vinho, você não vai conseguir. Eu falei, se eu estou dizendo que você vai aprender a tocar bateria e eu já toco guitarra, já toco melhor que você, como que você não já vai vê dar que a certo? treta na banda já começou antes dos caras tocar foda, direito. Né? Banda Né? é uma merda. Mas olha só, foi uma treta que se ele não tivesse dado esse input aí... O ultimato, né? Eu falei, então agora, bicho, além de eu te ensinar a tocar batera, eu vou tocar ser o pra solista. Caralho, depois vou Uma esfregar na questão tua de cara, filha da puta. Maluco, quando chegou em 82, eu já tinha aprendido a fazer o solo da... Como é que é o nome? Da Ovelha Negra. Eu já solava. Eu já estava lá me enveredando, entendeu? E aí a gente virou um trio. Bateria e 2 guitarras, não tinha baixista ainda. E aí aquele negócio me encantou e eu fui levando os dois. Eu tocava bateria e guitarra. No final de 81 que eu ganhei a guitarra. E aí teve uma outra coisa legal que rolou. Eu tenho certeza que vocês vão fazer piada disso, mas eu vou contar porque é legal. Eu era louco pro PX. Eu queria ter um PX, de qualquer jeito. A coisa que eu mais queria na vida, né? Mas eu queria uma guitarra. Eu era louco por guitarra, era a coisa que eu mais queria na vida. Aí meu pai chegou e falou assim, em dezembro você tem um aniversário, ainda tinha o Dia das Crianças em outubro, o aniversário e o Natal. Para você. Não, entendi. Continua. Aí ele falou, se a gente juntar os 3, eu posso te dar um presente. Você quer a guitarra ou o PX? Fudeu. Puta, um PX. Explica o que é um PX. Puta que pariu. Agora que você entendeu o que era o PX. Não, eu sei o que é um PX, mas acho que tem... Quem... Maurício Calê sabe, o Maurício sabe, o Márcio sabe, que eu sei que ele sabe, mas a Gabi, minha filha, não sabe. O cara vai explicar até caiu, olha lá. Caiu o bagulho. Calma, Heraldo, calma, não fica nervoso. Calma que você vai voltar. Tá bom, tô calmo. Respira. Voltou, manda. Então, o PX é um rádio comunicador. Você aperta um botãozinho que você tem um microfone e aqueles que aparecem em filmes de polícia e tudo mais, que a polícia usa até hoje. Só que era o rádio amador, não era a faixa, não eram as faixas restritas de frequência, né? Era a frequência para todo mundo ficar batendo papo e tal. Aí eu adorava aquilo, achava aquilo muito legal, conversar com a galera e tal. Aí foi indo, quando chegou próximo, meu pai já estava em vias, né, juntou a grana, ele... E aí, você decidiu? E eu não parava de falar do PX. Eu falava mais do PX do que da guitarra. E ele achou que eu queria o PX. Eu falei, vai ser o PX. Aí ele... E aí? Eu quero guitarra. Ele... E o PX? Agora vem a piada. Eu vou pegar a guitarra porque eu trabalho com a guitarra, ganho a grana e compro o PX. Que menino inteligente. Menino inteligente, é isso aí. Naquela época, isso valia, dava para falar. Hoje se bem que ainda a gente pegou uma época que músico tinha fama de vagabundo. Vagabundo, usuário Não, usuário não. Intoxicados. Cheio de tóxico na cabeça. Né? Toma completamente maconha, marginais, põe maconha na bebida dos outros. Isso aí. Leva para o mau caminho, aquelas coisas todas. E assim que começou o negócio. E aí você teve aula... apaixonei. Mas você teve aula com quem exatamente? Tipo, você pegou um professor depois disso e falou, agora eu vou aprender a tocar. O primeiro professor. Em 82, que eu já estava ali, né? Porque eu aprendia com meus amigos, entendeu? O Miguel e o Carlito. Maurício Cailê falando. Meu pai foi a mesma coisa. Ô, Cailê, semana que vem a gente vai fazer de novo essa porra. Você entra aqui, tá? Depois você me manda um WhatsApp. Meu pai aí. foi a mesma coisa. Quer uma guitarra ou um aeromodelo? Bom, não estou voando. Beleza, vai lá, continua, Heraldo, fala. Então, aí eu descobri, me falaram que tinha um cara que dava aula
aqui no bairro, que era o senhor Orlando, que ensinava a tocar as músicas de revistinha, essas coisas. Mas violão ou guitarra mesmo? Violão. Uhum. Vigu. E essas revistas aí. Aliás, Vigu, eu pra conheci quem não sabe o também, dono. violão e guitarra, né? Abreviação. Eu gravei um disco para o dono da Vigu, em Jura? 2002, juro. Eu conheci o cara. Que demais. Já é falecido, já, mas eu conheci. E aí eu descobri que o senhor Orlando dava aula na igreja, dava aula na casa dele, na igreja católica. E aí eu comecei a fazer o catecismo. Minha mãe queria, eu comecei a fazer. Aí a irmã desse Miguel que entrou na banda tocava na igreja. E era assim, gente pra caramba, né? Sei lá, 700 pessoas e tal. Então você tá lá na frente tocando, era um status, né? Era legal. E numa época que a gente podia tocar Stairway to Heaven. Ainda não era proibido. Ninguém tinha girado o disco ao contrário ainda, naquela época. Né? E aí eu comecei a fazer aula com ele, e assim, eu estava esperando uma coisa, né, de aprender a solar, né, essas coisas. E aí eu vi que ele era um professor assim de acordes, né, levadas. Ele tinha uma dupla... Violão na perna esquerda, né? Não. Apoio. Ele tinha uma dupla sertaneja, mas daquelas mais regionais, tipo raiz, né? Então ele passava guarane, aquelas coisas de levada de mão direita, tal. Aí quando deu uns 3 meses de aula, assim, ele chegou para mim e falou: olha, eu não tenho mais o que te ajudar, porque eu já tinha essa coisa autônoma, né? Então ele me mandava fazer uma coisa, eu fazia, e estava pronto. Aí ele falou: olha, eu não vejo muito mais sentido de a gente dar aula, porque você entendeu aí o que eu sei fazer, e eu aprendi a tocar o Milionário, né, dos Incríveis, Índia Seus Cabelos, aquela coisa toda. E era isso aí. Aí eu falei: bom, então tá bom. Ele: mas você não quer tocar na igreja comigo? Vai você e a Tereza lá, porque aí te dou o repertório, você tira e toca. Não, vai, primeiro trampo, vamos fazer um som. Aí tinha que seguir roteiro, sabe, aquelas coisas. Agora primeira prestação do PX nas casas, na Mesbla, né? Tô ligado. Na Mesbla, pode crer. Na Sears do Paraíso. E aí, bicho, quer dizer, não ganhava nada, né? Lógico, mas foi legal porque eu soube que tinha uma seleção, não era todo mundo que tocava, tal, e era o mais novo tocando ali junto com o pessoal, tal. Mas eu queria aprender a tocar rock, né? Eu queria tocar rock. E rock se aprendia indo lá na Praça da República ver os hippies tocando. Mas para tocar rock não precisava ter professor, né, mano? Os 2 acordes que você aprendeu na primeira música já dava para tocar metade do rock. Então, você sabe que isso daí que você acabou de falar, a gente sofreu preconceito com a pós-graduação em rock, né? Dos próprios roqueiros. Imagino, né? Eu imagino. Cara, o quê? Pós-graduação? O quê? Você tá louco? Rock não aprende assim. Vai dar um puta trampo aprender a tocar rock, velho. Não é assim. E aí foi nesse jeito, né? De fazer compartilhamento. Eu só fui ter aula de guitarra mesmo em 83. Que foi no conservatório aqui de Santana. Aí eu fui lá para ver como é que era. Era um cara de 18 anos que tocava jazz pra cacete. Tocava piano, escrevia, sabia ler, tocava flauta Você lembra o nome? Eu só lembro do primeiro nome dele, que é Wagner. E eu tenho um pesar muito grande de não ter localizado ele, porque foi um cara muito, muito importante, assim. O cara chegou e falou assim para mim. Eu cheguei e fiquei decepcionado, né? Porque guitarra, MPB, bossa nova, jazz. Ele falou assim: cara, esse curso é um curso legal, aqui é bacana, eu tenho um monte de coisa. Você não quer tentar se submeter, não? Eu falei: mas não é o que eu quero. Ele falou: cara, mas você vai aprender umas coisas que eu tenho certeza que você vai usar isso para a vida inteira. Tua postura vai melhorar, e teu pai está podendo pagar, aproveita, usa isso, cara. Olha aí. Vai ficar alguns meses. Né? Vamos experimentar? Vamos. Beleza. Aí comecei a estudar. Aí a primeira música que ele me mandou foi tocar Wave.
Aí eu ganhei os acordes aranha, né? Aquela coisa toda, postura. Ele já me consertou a postura logo de cara. Então eu tenho uma postura legal graças a ele. Deixou de ser aquele hippie fedorento para ser um músico. Intoxicado. E que tocava assim, né? Tocava assim, né? Que nem eu passei a tocar assim. Os bicordezão, eu né? toco assim. Com o dedão assim. Faço os acordes e ainda faço um bisão aqui em cima, aqui, ó. Rola um Hendrix. Né? Agora, olha que doideira. Nesse mesmo ano, eu estava estudando no Marilac, uma escola de freira particular lá de Santana. E tinha um monte de banca de jornal. Tal. Aí eu descobri um método que tinha acabado de lançar, que chamava Toque. E tinha uma propaganda do Gilberto Gil e do Lulu Santos, que aparecia direto na televisão. Né? Nossa, eu lembro disso. Que era da Rio Gráfica, eu acho. Aí eu comprei o primeiro fascículo. Eram 4 livros. No final, até o último, você ia ter 4 livros. Era um do método de violão e guitarra, era um outro de equipamentos que tinha, aí tinha uma série de partituras que vinham os disquinhos compactos que você comprava, e tinha mais outro negócio que... de manutenção de guitarra. Então não tem mais isso, né? Existe banca até hoje. Isso era uma coisa engraçada. Aliás, a gente tem aqui... Vai lá. A gente tem aqui em casa a gente comprou, eu e a Cláudia, a gente comprava uns negócios quando as crianças eram pequenas, que vinham uns pedacinhos de uma casinha para montar, e no final tinha tudo. Lógico que a gente não conseguiu, ficou ali, acho que a gente até jogou fora na mudança agora aqui. Mas tinha umas coisas interessantes. Eu comprei umas coisas de eletrônica, por exemplo, que eu queria aprender, que vinha com aquele quadrozinho para você montar os circuitos, né? Fazer os testes e tal. Tem as trilhas. Porra, isso tinha muito, né? Nessa época, né? Então, não tem mais. É o que eu percebo sobre essa questão do alimento da autonomia. Você tem que levar para casa. Naquela época que você não tinha outro referencial, você tinha que dar um jeito lá de resolver essa parada. E aí eu acabei parando de fazer aula com esse cara, porque esse método acendeu uma luz. Entendeu? Eu falei, poxa, bicho, isso daí... Quando eu comecei a ler o material, eu fiquei impressionado. Eu falei assim, esse cara... E era uma versão, eu não sabia. Muitos anos depois, eu fui descobrir que isso era uma tradução de um método que tinha sido lançado na Inglaterra e na Espanha. E aí os caras fizeram tudo na versão brasileira. Então, quando falava de artistas, então tinha os guitarristas brasileiros, violonistas brasileiros, equipamento brasileiro, né? Tudo que tinha naquela época lá. E ensinando técnica de gravação, de mixagem, de montagem de estúdio, de manutenção de guitarra. Cara, eu falei, eu vou seguir por aqui, velho. Não tem... Eu queria fazer aula com alguém que me desse um atalho, mas aquilo me parecia muito mais um atalho do que eu ter que passar pelo processo do jazz e da bossa nova. E eu gostava de eletrônica também. O método tinha isso também. Pois é. Aí, esse era o nosso YouTube da época, né, bicho? Que a gente aprendia as coisas, mas vinha por fascículos, né? Você comprava uma vez por semana alguma coisa para poder aprender. E aí, cara, quando eu terminei toda a saga, né, dos fascículos, aí depois eles davam um manual de como montar os livros. Tinha 4 livros. Incríveis, incríveis. Eu uso até hoje. Assim, para o pessoal, eu recomendo tal. E depois que eu acabei descobrindo a versão inglesa e depois a versão espanhola. E, cara, os 3 são incríveis. É incrível. Eu nunca vi um negócio tão completo quanto isso. Chama, em português ficou como Toque, mas em inglês é The Guitar Handbook. Legal pra caralho, né? É muito foda. E fui aprendendo com um amigo. Né? Vai na casa de um, o outro, como é que você toca isso, como é que você faz aquilo. É o que eu vejo, a diferença desse aprendizado que a gente tinha na nossa época, pode ser um saudosismo, aquela coisa de velho mesmo, né?
Mas essa coisa de pegar na mão e de você ir atrás de outra pessoa, de alguém fazer junto com você, era uma coisa um pouco mais, vamos dizer, a gente se empenhava um pouco mais, né? Dava mais motivação, eu acho. Eu acho que era A gente saía de interessante. casa para ver o outro tocar. Isso Exato, era, eu cansei de sair para ver, o Duda Neves tocando Sim, no Sanja, no no Centro Blackjack, Cultural. ou no Centro Cultural, Que, aliás, o Duda vai né? participar Vamos aqui ver se a também gente logo mais com a consegue. gente aqui. Vamos bater um papo com ele. Demorou. Então, Ó, essa até coisa de ver. Uhum. Não, Fala. é que eu ia ler só o que a Fafá escreveu, que é verdade, que ela fala, a banca de jornal está em extinção. Tem algumas, né? Mas aí ela fala, as que existem vendem várias coisas menos jornal, né? Menos jornal. Acabou o jornal impresso, né? Ela é jornalista há quase 30 anos, né? Agora é Então, a jornalista. Fafá é testemunha da mudança. Total. Né? Ela viveu e vive isso, né? Quando ela fez a FIAN, lá era máquina de escrever. Quando ela foi trabalhar na Rádio Dourado, que era na aclimação, as edições eram feitas ainda nos decks de rolo. Pô, a Cláudia, quando digita aqui do meu lado, ela não olha pro teclado, tá ligado, né? E ela usa todos os dedos, né? Curso de ela fez datilografia. Minha mãe era assim. Minha mãe sentava no teclado do computador com a unha desse tamanho assim, ó. Pode crer. E ficava assim, ó, olhando pra tela. Aí eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu sabia que ela usava máquina de escrever, né? Que ela sabia fazer. Mas era uma rapidez, ela falava assim, eu tô meio enferrujada. Pô, eu hoje vou digitar, eu fico assim, ó. Catando milho, né? 2 dedos. Não, eu uso 3 de cada mão, hein? 2 dedos, pode dizer, mas 2 esse aqui, às vezes esse aqui, mas 2 e 2, vai. E, aí eu vi outro dia a Isadora digitando no celular. Puta, pode crer. Eu falei, o quê? Não. E já foi a mensagem. Eu digito, mas sai tudo errado, meu dedo é muito grande. Então, o dela não. É uma coisa, surreal. Eu cheguei nesse ponto aí por causa de pesquisa. Começar a escrever muito artigo, eu estou lendo um negócio aqui, copiando aqui, eu nem olho mais. Agora, o Nicolas digitando, você precisa ver o que esse moleque faz. É um negócio, assim... mas eles já nasceram com isso, né? Não, eles aprenderam isso. Não é que eles nasceram. Ninguém nasce com nada. Não, Heraldo, você entendeu, caceta. Mas eu vou refutar. Um teclado na você cara. acha que eu vou deixar você falar isso e eu não vou fazer nada? Claro que eu vou refutar, óbvio. O Maurício Calê falou que ele fez curso de datilografia, mas que PX não é da época dele, não. Coitado, né? O cara é mais velho que a gente. Fez que engana quem? A Cláudia falando também, né? Que ela é velha, fez datilografia. Amor, se você é velha, eu também sou, né? O Maurício fez datilografia lá. Pra quê, né? E o João Vitor é meu aluno de bateria. Tá virando puta batera. Ontem a gente fez uma aula, o cara conseguiu fazer uma levada com o bumbo dobrado, timbal desdobrado, tocando caixa, fazendo a primeira levada power. Dele. Aliás, ontem, né, João? Mas foi legal. Aliás, ele tá falando que está aqui é meu aluno também. Também? Faz aula de musicalização, que ele é cantor. Entendi, mas é isso. Pô, hoje em dia não existe datilografia, as pessoas digitam no celular numa velocidade descomunal. Eu não tenho capacidade, porque o meu celular eu já tive que aumentar a fonte, né? Porque eu já não enxergo. Eu ainda tô me virando bem aqui ainda. Que, aliás, eu não sei se estão os 3 na tela aqui, mas não, estão os 3 na tela. Tá, nossa, mas eu no tecladinho, bicho, nem virando de lado o celular, assim, meu dedo é muito grande. Eu resolvi o problema com aquele microfone. É demais isso. Eu falo, ele escreve, enter. Enfim. Adoro ele. Outro dia eu fui escrever não sei o que na mão, cara. Eu fiquei com dor no dedo. Eu fui no ortopedista. Tem um ortopedista aí perto, aí em Santo Amaro. Santo Amaro não, acho que ainda é Brooklyn, porque é um pouco depois do Borba Gato ali. Até vou fazer um merchan que vale a pena, que é a Clínica Paulista. O cara salvou o meu dedo médio, né? Então eu tô com ele até hoje. Com o dedo ou com o ortopedista?
É porque eu não posso parar, não posso Hein? segurar Como assim? essas coisas, Eu vou até pegar um cigarro, peraí. Depois Pega dessa eu me cigarro. recuso. Eu não consigo. Ô, o João falando aqui, né? O meu aluno ficou feliz que eu falei dele. Ele agora eu sou alguém na fila do pão. Né? Agora tem alguém na fila do pão. Que é isso, João? Um dia você vai tocar pra caralho. Ainda não, mas um dia você vai tocar pra caralho. Pode deixar. Não, mas para Ô, com esse negócio de bateria. Vai trabalhar, menino. Não, Não vai ele tá fazendo faculdade, por isso que eu tô tranquilo. Ah, tá, É. beleza. Que é o André. André, você não tá entrando aqui, ninguém vai te ouvir. É só para nós aqui. Ah, entendi. Então, e aí, há uns 2 anos atrás, eu estava fazendo tipo, com acupuntura, com uma massagista, e ela lesou meu dedo de novo. E fez umas coisas que não devia lá, mexeu errado, e meu dedo começou a travar de novo, eu tive que voltar a fazer um tratamento com esse ortopedista. E aí, quando a gente estava lá conversando, porque a gente ficou meio brother, porque eu comecei a recomendar um monte de gente que tinha problema de tendinite, né? Eu passei para ele porque ele, pelo meu caso, ele começou a estudar mais essa questão da ergonomia das mãos, né? Uhum. E tudo mais. E eu comecei a passar um monte de gente para ele. E aí ele me contou que recentemente tinha ido lá umas meninas, olha, foram no ortopedista para perguntar o seguinte: qual o exercício para aumentar a velocidade de digitação no Mentira. WhatsApp com 2 polegares? Mentira, não. Ela tinha que ir no psiquiatra, não no ortopedista. Mas olha a resposta que ele deu, eu achei isso muito revelador e expansivo para um monte de coisa. Ele falou assim: olha, querida, é assim, você nasce com uma disposição muscular, né, dos seus tendões, de uma série de coisas. Então é assim, se você chegou nessa velocidade, eu posso te dizer uma coisa que eu acho que você não vai gostar. Okay? Talvez esse seja o seu limite. É isso. Porque não é uma questão de força de vontade. Você tem uma limitação orgânica. Sim. Que a tua colega não tem. Na hora que ele falou isso, olha que coisa louca, na hora que eu já bati uma outra coisa, porque a gente tem essa cultura da guitarra tocar rápido. Né? Quero tocar rápido. Você sabe que isso, desde a década de 80, virou uma obsessão desenfreada. E batera, os virtuosos shred, níveis estratosféricos. Como o Frank Zappa dizia, são os atletas da música, né? Exatamente. Que ele chamou o Steve Vai de semicolcheias educadinhas. Você que me disse isso, Flávio, eu nunca esqueci. E como eu dou aula há muito tempo, eu já dou aula desde 84, eu vi assim que tinha pessoas que não conseguiam, mas não era uma questão mental. De intelecto, era física, né? Físico, velho. Então tem gente que não consegue entender que pode ser, não é uma via de regra absoluta, mas pode ser que aquela limitação dele não conseguir avançar, o corpo dele não permite. A cabeça, corpo... mas ele, quando era criança, nem quando criança. Eu vi uma entrevista do batera do... Como é que chama o batera do Dream Theater, o que entrou agora? Eu sei quem é. Não Portnoy, É o que bateu o recorde lá do movimento, né? Eu vi uma entrevista dele. O cara é famoso porque ele bateu o recorde de número de notas. Não, esse cara... Não, ele era batera do Extreme. Ele entrou pro Extreme. Ele foi batera do Steve Vai, do Extreme. Não, o cara rodado. Mike Mangini. Isso aí. Mangini, o diretor falou aqui. Mangini, eu vi uma entrevista dele falando, esse cara, ele manja, porque se você vê ele tocando, para ele tocar o que ele toca, com a velocidade que ele toca, exatamente isso que você está falando, tem todo o estudo físico da coisa, né? Então, você vê o cara falando, ele fala, as pessoas ficam aqui divagando, se eu uso
pinça. Você falou, não, esse movimento que eu faço não é pinça. Isso aqui é tal coisa que mexe com tal musculatura e que vai, e que eu tenho que fortalecer o core aqui, porque se eu não É um ficar. outro nível aí, né? Nós É estamos falando outro além nível. da técnica, isso, É né? um atleta de alta performance. É, exatamente. É exatamente. E ele não erra, cara. Então você vê ele tocando, você vê essa linha dele aqui, que foi uma coisa que eu comecei a prestar atenção depois de um tempo, inconscientemente, depois vendo esses caras falando, você vê que tem tudo a ver. Essa movimentação, porque quando eu tocava bateria, eu tocava assim, ó, Uhum. fechado, torto, trazia a mão aqui, sabe? Tudo errado, mano, tudo errado. Aí você vê o cara, tudo bem, ele tem pratos aqui em cima, mas a movimentação, o cara tá sempre assim, ó. Tá ouvindo aí, Perfeito, João Vitor? Que eu sempre falo para perfeito. você, olha aí. Ó. Colocado, ó, postura, apontar a escápula para trás, como ele senta, tudo é pensado. Uhum. Um outro cara que eu vi falando sobre isso foi o Kenny Aronoff, que é um batera que toca com todo mundo lá, grava. Bicho, você vê o cara tocando, e ele é veião, o Kenny Aronoff, ele deve estar com 60 e pouco, mas você vê o cara bombado. O Tommy Aldridge do Whitesnake, ele tem 70 anos, cara. 70 anos. O cara parece que saiu seco, e tocando, destruindo. Quer dizer, postura, Condicionamento físico, né? O cara também tem um condicionamento certo, né? físico. Mas é o que eu sempre falo é o seguinte também, ó, todo mundo pode fazer tudo, eu acho. Mas não são todos que vão fazer 100 metros abaixo de 10 segundos. Sabe? Exatamente. Todo mundo pode correr, chegar todo mundo perto do 10, mas quem baixa dos 10 e faz, bate recorde mundial, aí são exceções. São pessoas Exato. extraordinárias com... Né? Eu não estou falando dos 100 metros, mas isso vale para qualquer coisa, eu acho. Agora, todo mundo pode chegar num bom nível. Uhum. Com a técnica eu conheço certa, gente que ganhou uma né? tendinite por Uma causa coisa disso. importante que eu estou falando assim, essa limitação não é dizer você não vai tocar. Não é isso. É você chegar num nível de extrema alta performance. Né? Que nem, por exemplo, se você pegar como guitarristas, né? Que agora vai ficar um papo específico. Se você for tentar tocar algumas músicas do Alan Holdsworth, você vai passar muito tempo tentando chegar naquele grau de excelência e depois você vai falar, é só ele, velho. Isso é uma unanimidade. É unanimidade. Você pode tirar. Todo mundo igual, fala, né? não dá para tocar que nesse cara, velho. Só ele tocava como ele. Você pode executar, mas aquele bandzinho que mas, é velho, aquele já vibrato. começa que o cara tem uns dedos, ele tem 4 falanges, velho. Pode crer. E o cara conseguia fazer uma coisa. A primeira vez que eu escutei o Alan, eu não entendi. Então. Eu peguei o disco que era da Guitar World, eu acho, aquele flexi disco. Aqueles disquinhos, né, que vinha na revista. Que era daquele disco. Senti até o cheiro desse negócio agora, mano. Aí eu peguei e coloquei no meu toca-discos aqui, né? Tá? Coloquei. Pam, 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 Chad Walkerman na bateria. Sim, já começa assim, onde está o 1, né? Não, a pergunta foi assim, isso é guitarra? Muito louco. Então. Eu já não entendi aí, né? A bateria tava beleza, tá groove, legal. Sonoridade beleza. Da coisa, né? Mas na hora que entra uma parte que faz eu fazendo assim, ó. Eu não estou escutando guitarra, estou escutando um cara tocando teclado. Aí na hora que entra a bateria e o baixo, aí entra um solo que eu não sabia se era violino ou se era um sax. Esse é o disco que ele já usa aquela guitarra. Não é? É a Syntax. Aliás, o nosso trampo foi inspirado nesse nome. Não foi. Você tem uma guitarra dessa? Tem, claro que foi. Oi? Você não tem uma guitarra dessa? Eu tinha. Uma Syntax? Né? Não. Não, eu tinha uma guitarra com um captador hexafônico. Era uma. Você não teve a Cássio? A Cássio não foi você, não? Que tinha? Foi Holland. A gente era Holland? Não, isso era da Cássio. Pô, é demais. Depois eu comprei o captador hexafônico para colocar nas minhas guitarras da Holland, que era o GK2.
que você podia ligar em qualquer módulo de som. A gente fez show do Traje. Quando entrava o Mim Quer Tocar, eu usava o Hammond para fazer o Então, solo. exatamente. E eu tenho esse vídeo, eu preciso até digitalizar, porque é muito estranho. Você está vendo o Traje, entra um solo de Hammond, ainda no começo ali da década de 90, o nego fala, cadê o teclado? Mas não vingou, né? Não vingou porque a guitarra ela tinha muita limitação ali, você não conseguia fazer tudo. Hoje, você pega uma guitarra com captador hexafônico e o que faz a conversão análogo-digital é de uma precisão estratosférica. Tem um pedal da... Essa guitarra Variax também, que porra, tem uma vontade de ter uma... Aquilo ali é surreal. É absurdo. E é uma tecnologia já de 15 anos atrás. Né? Já está velha. Vocês conhecem, já ouviu falar, né? Electro Harmonics, de pedais? Sim. Cara, tem um pedal que é o B4. Sim. Você compra o pedal, aí você pega um plug normal de guitarra. B4 é o órgão, o órgãozinho mais famoso. Aí você pluga e ele transforma o som inteiro da guitarra num Hammond. E não precisa do captador. Só que eles têm piano, tem o Mellotron e tem mais um outro. Tem até um que faz a simulação da sitar indiana. Não precisa de captador especial. Olha o nível do cara. Ele é um processador, né? O que hoje você faz com plugin no computador, você faz o pedal. Um pedalzinho, cara, que é transformar o timbre de alguma coisa. Inimaginável, né? Para a época, você pensar que isso ia chegar nisso daí. Mas também tem uma coisa assim, né? Quando você fala quais são as demandas de arranjo que você vai usar para esse equipamento se valer de uma presença incondicional, né, em qualquer lugar. Tipo, sei lá, se você falar o wah-wah. O wah-wah é uma tecnologia antiga, mas ele está sempre lá, está presente. Né? Você encaixa ele em arranjos, né? Os drivers, delay, chorus, né? Uma coisa mais específica. Né? Mas muita alta tecnologia, assim, de guitarra, parece que não cabe em tudo. Você vai ter que compor com esse negócio. Pois é. Você vai ter que fazer arranjo e vai ter que ter uma demanda para as pessoas gostarem, para você adquirir, para estar dentro do seu setup. Usar por usar simplesmente não faz o menor sentido, né? Mas vocês lembram daquele pedal One que simula a alavanca? Ele ficou hiper popularizado por causa do Rage Against the Machine, né, do Tom Morello. Então o cara comprava um negócio daquele de R$1.000 para fazer o cover do Rage Against the Machine. Só ela. Então o cara tinha um pedal lá de R$1.000 e tantos para falar, não, estou na crista da onda, né? Aí depois que a música foi perdendo um pouco esse status, o cara vendeu. Até porque é um som esquisitaço pra caralho, não cabe em qualquer lugar, né? Cara, e você fica com aquele elefante branco depois. Então, quando a gente fala dessas tecnologias da época, que nem os teclados, né? Você fala, o DX7 era o top of the tops. E ele não tem mais essa expressividade, porque ele atendeu o ápice daquele momento lá. Depois virou outra coisa. E aí virou um som muito característico da década de 80 e tal. Mas muito datado, se bem que hoje em dia tem uma galera que fica postando por aí. Eu tenho um DX7. E tal. Virou como vintage. Tudo, né? Que é diferente, por exemplo, de um Rhodes, né? Porque, porra, o Rhodes, apesar de ter aquele som característico daquela época e tal, até hoje, você pega um Rhodes, um cara que sabe tocar, o cara faz uma levada, você fala, caralho, cabe em qualquer lugar. Eu falei, né? do wah-wah. Então, o Hammond mesmo, ele mudou, ele não é mais aquele órgão imenso, cheio de válvula. A própria Hammond lançou um teclado menor que tem um som. Então, mas você sabe, por exemplo, onde eu ouvi de novo o Hammond, que usa direto, é o Snarky Puppy. Sim. Os caras usam direto e o carinha que toca, como é que é o nome dele? Mas é um Nord, né? Os caras usam Nord. Não. Tem Hammond mesmo? Hammond mesmo lá, com o Leslie e o caramba. Pode ver num dos vídeos do Snarky Puppy, não sei qual deles, que é aquela sequência de músicas ao vivo. Do Family Dinner lá? É um desses, não sei se é no Family Dinner. O cara tem, que é... Como é que é o nome dele, cara?
O cara, ele toca em igreja, o caramba, e o cara usa um harmony como ninguém, assim. Bicho, tem várias músicas o cara tá tocando. E aí você vê aquele encaixe daquele timbre antigo Uhum. e o cara conseguindo encaixar ele direito numa coisa mais moderna e tal, e deixando moderno, né? Apesar de ser um som velho. Isso também é um negócio difícil. Mas, ó, galera, é o seguinte. Já temos mais de 1 hora de live aqui. Hoje, acho que como a gente ainda está no nosso bate-papo experimental, juntamos uma galera boa. Esteve um pico aqui, sei lá, de umas 15, 16 pessoas assistindo. Heraldo da Ibope, mano. Heraldo é foda, mano. Aí tivemos uma interação bacana da galera no chat. E aí eu queria falar para a galera o seguinte, que ainda está aqui assistindo. A gente vai tentar fazer esses papos aqui toda semana, com gente nova. Hoje eu queria experimentar de pegar alguém que estava aí no chat e botar ao vivo com a gente, porque a gente está com um esquema diferente aqui, mas acabou não dando, a gente engatou num papo aqui, não rolou. Mas semana que vem, Heraldo, se tiver também, no meio do papo a gente põe você lá. O Maurício Cailê está convidado para participar também, porque a minha ideia é essa, toda semana a gente ficar conversando sobre isso, sobre música, sobre produção, sobre isso que a gente falou hoje, que foi legal pra cacete. Muita parte de aprendizado. E aí queria agradecer aí o tempo de vocês. E valeu, Parman. Valeu, Heraldo. Como sempre, tô ligado. Faltou coisa pra caramba, né? Vixe, a gente tem que falar da estrada. Vamos, então. A gente faz assim, ó. Semana que vem, porque como isso aqui é um projeto experimental ainda, a gente tá fazendo umas adaptações e algumas ideias, mas para frente eu quero juntar uma galera, principalmente depois que todo mundo tiver vacinadinho. A gente vai ter um local para a gente fazer, tá? Não vai ser sempre virtual assim, apesar de ser bacana, mas a gente vai fazer uma coisa numa salinha, num sofá, vai ter uma coisa bastante gente, um programinha semanal sobre isso, sobre música, sobre produção. Mas semana que vem nós estamos aí. Heraldo, se estiver disponível, está convidadíssimo para a gente participar. A gente já chama na fila. O Cailê, se estiver assistindo ainda aí. Se tiver aí, Maurício. A gente vai chamar... O legal, o que a gente está fazendo é o que a gente costuma fazer. Exato. Toda vez que a gente se encontra. Exatamente. Quando a gente se encontra, começa essas conversas, né? E sempre expande muito, porque a gente teve muito tempo para conversar em busão. Né? Exatamente. Depois esses papos ainda vão rolar. Horas, vai ter especial. Não dá para fazer tudo numa live só, né, gente? Não, é impossível. É impossível. Só uma live de 18 horas. Põe aquelas fotos lá. Põe as fotos para finalizar aí. Tá, põe. Eu vou botar só uma foto, então. Não. Põe mais. Vou botar uma foto. Só para a gente terminar aqui, cadê? Deixa eu compartilhar. Uma foto aqui. É sacanagem. Não, calma. Eu vou botar uma das fotos. Lá vem merda. Não é merda. É uma coisa. Veja só vocês. Aí, vamos ver se. Eu vou colocar aqui. Nossa, lá. O Ninja Direct. Olha aí, eu e Heraldo. Galera, se quiser. Heraldo Parman aqui do lado esquerdo. O Luciano de óculos aqui do lado direito, o Trovão lá no fundo. Com o cabelo da Farrah Fawcett. O Bill tá lá no fundo. Trovão lá no fundo, o Trovão. Olha lá, o André colocou pra gente tela cheia. Valeu, André. É o Serginho que tá lá atrás? Não, lá atrás tá o Bill. Na verdade, não é o Bill, é o... Como é que chama ele? Eu ia falar, é o cantor americano. É o Serginho aqui. Aonde tá o Serginho? Não é o Serginho de boné ali do lado esquerdo? Não, é o Bill. Ele tá de cabelo vermelho? Não, ele tá de boné, mano. Boné, boné. Ele tá de óculos também. Atrás de mim deve estar o quê? O Robertinho, talvez? Talvez, eu não sei. Aí tem aqui, ó. Esse aqui Quem tá deitado no seu colo ali? Quem era? Então, não entendi. É o Roger. É o Mário? O Roger tá no colo do... É o Roger, pode crer. Então, aqui tem, ó, o Marião e o Luciano saindo para viajar. Valida. Pochete clássica lá, mas é um artista, né? É um artista. Então tem calça essa aqui. bag. Aí tem essa aqui, olha lá, o Marião, Heraldo Parman. A minha caixa ali, caralho. Minha caixa.
É, bichão, faz tempo essa porra aqui, viu? Aí você quer ver o Porra. Serginho tá aqui, ó, no telefone, fotografei falando com a namorada. Essa é aquela famosa cena, oi amor, não, tá tudo bem, a gente... E é isso, essas são as fotos que eu tinha aqui hoje. Pô, tem um Que monte demais. de foto aqui dessa época, velho. É, depois Ô, a gente Luciano, faz. Oi. depois entra lá no YouTube, youtube.com/Heraldo Parma, que tem um monte de foto lá da... Você não tava, mas tem os bastidores lá que eu fotografei pra caralho. Né? Não, quero ver, Rock in meu. Rio. Depois me manda as fotos que você tem. Puta, tem coisa Então, pra beleza, caralho. pessoal, vamos lá, vamos encerrar. Tchau, É isso valeu. aí. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, Flavião. Valeu, Lu. Falou, Falou, moçada. Heraldão. Valeu e até semana que vem.